Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 8 de julho. Hoje eu vou compartilhar Atos capítulo 6 a partir do versículo 1, tá bom? Então nós podemos ver nos capítulos anteriores que a igreja estava crescendo muito rápido, né? Pedro tinha pregado ali para 120 pessoas, depois para 3.000 pessoas, depois mais 5.000 pessoas se juntaram à igreja. Então estava crescendo muito rápido, o que era uma bênção. Mas junto com esse crescimento também vinham os problemas, vinha muitas pessoas necessitadas, né, com outros costumes. Então, vejo que tem uma reclamação aqui no versículo 1, né, do Atos 6, versículo 1, por causa desse crescimento e esses problemas aqui. Diz assim, ó, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? Então, essa parte que fala que as viúvas eram desprezadas, porque elas estavam padecendo necessidades, né, do cotidiano, nas coisas básicas ali de sustento à vida, elas estavam padecendo essas necessidades e não estavam sendo lembradas. E isso não era por maldade dos apóstolos, né? Conforme o número de discípulos cresceram, ficou difícil para 12 ali cuidar de tudo, né? Então, nós vemos que, de acordo com essa necessidade, teve que inventar novos chamados na igreja. Tá bom? Vamos ver os versículos anteriores aqui, como que os apóstolos se portaram ao ouvir essa reclamação aqui. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós preservaremos na oração, no ministério da palavra. Então ele falou, olha, nós somos chamados por Deus, né, os apóstolos, para pregar a palavra, para multiplicar, para que a igreja cresça mais. Né? Porém, as pessoas que estavam padecendo necessidade, ele falou, isso é um importante negócio. Então eles pegaram e chamaram ali 7 homens para cuidar, para administrar o dinheiro na igreja, para cuidar dessas pessoas necessitadas, essas viúvas, os que estavam padecendo. Tá bom? Então foram chamados. Entre esses 7 que foram chamados aqui, 2 são bem conhecidos que nós vamos estudar mais para frente. Um deles é Filipe e o outro Estevão, né? Que até nesse próprio estudo dessa semana, Estevão ele é morto também. Bom, ele é apedrejado. Bom, enfim, como que eles escolheram esses homens? No versículo aqui que nós lemos, diz que homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então eles escolhiam entre eles ali pessoas que tinham a fé, que perseveravam na fé. Então como que é escolhido hoje na igreja também pessoas para um chamado dentro da igreja, tá bom? Tá lá na 5ª regra de fé, que diz assim: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Então, assim como era chamado na igreja primitiva, homens para servir na igreja, hoje em dia é chamado da mesma maneira, né? Por imposição. Vou terminar aqui com o versículo 6. Ó. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhe impuseram as mãos. Né? Então era um chamado mesmo na igreja, colocaram as mãos sobre eles e designaram eles para cuidar ali das necessidades das pessoas. Tá bom? Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo e até amanhã.